Olá, sou Flávia Figueiredo, sou trader no mercado financeiro e quero falar com vocês sobre a mentalidade do mercado financeiro e sobre o meu processo de emagrecimento. Sim, mas o que que tem a ver emagrecer com a mentalidade de trade? Gente, hoje eu, Flávia, posso falar para vocês que tem muito a ver porque tudo está na nossa mente. O que a gente faz é só 20%. Aquele 80% é mental e é aquilo que vai determinar o nosso sucesso. Então, assim, quero abrir esse quadro. Hoje eu vou inaugurar esse quadro com vocês. Naturalmente, uma vez por semana eu vou falar sobre isso, eu vou trazer questões sobre isso, vou fazer um resumo, mas já quero te falar para você me acompanhar nas outras redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês me seguirem por lá também. Por quê? Porque nesses outros, como é que fala? Nesses aplicativos aí, né? Nessas redes sociais, nessas outras redes sociais, eu vou estar compartilhando dia a dia os meus hacks mentais. Como eu comentei ontem, eu abri ontem uma caixa, esta caixa aqui, onde nessa caixa eu revelei para vocês que está todo o meu processo mental, como eu preparei a minha mente para me tornar trader, como eu consegui trabalhar a minha mentalidade, o que que eu precisei fazer, o que que eu precisei entender e o que que eu precisei abrir mão. Eu sei que não foi um processo fácil, foi um processo bastante difícil, inclusive eu acho que é a parte mais difícil do trade, por isso eu quero compartilhar com você. Bom, primeiro, para mim, na minha cabeça, ser obesa é algo natural. E desculpa falar dessa maneira. Sim, para mim é algo natural, porque desde que eu me entendo por gente, eu sou acima do peso. Eu sempre fui a menina gordinha da escola, a gordinha nerd da escola que usava óculos. Sim, era eu. Por quê? De fato, eu era muito inteligente. Eu era tão inteligente que eu pegava tudo muito rápido, aprendia as coisas muito rápido. Mas por quê? Eu usava isso, eu me tampava com isso, porque eu sabia que eu era gorda e eu tinha que ter uma qualidade. Então, como para mim ser gorda na minha cabeça era algo natural, então eu precisava ser inteligente. Então eu focava em desenvolver muito a minha mente. Então eu sempre fui nerd, né? A nerd que usava óculos era gordinha. Tanto que eu acho que você aceitar a tua situação é o primeiro passo que você precisa fazer, tanto para o trade quanto para qualquer outra coisa. Vamos ser sinceros. Só para você ver quanta relação tem. Na minha cabeça, não tem como eu ser magra. E só fui perceber isso, né? Porque eu sempre achei que era normal ser gordinha, que a minha vida, que eu nasci para ser gorda. E no trade, ninguém nasce trade. Ninguém nasce com a profissão trade, com o talento de ser trade. A gente desenvolve no meio do caminho. E é bem interessante esse processo aqui. Eu já comento para vocês que eu já fiz uma cirurgia bariátrica. Eu tinha pensado fazer 9 anos atrás, mas de fato faz 10 anos atrás que eu fiz uma cirurgia bariátrica. Foi no ano de 2015, dia 15 de junho de 2015, né? 15 de julho, desculpa, de 2015. Eu acabei de ver meu laudo, inclusive, antes de falar, para mim não errar as datas, né? E atualmente eu tô tomando tirzepatida, né? Que é as famosas canetinhas emagrecedoras. Só que, gente, caneta emagrecedora não é aquela coisa que todo mundo fala. Lógico, comigo não estava sendo. Eu perdi 13 quilos, mas eu estou há muito tempo tomando essa caneta. Eu vejo, de repente, pessoas que em um mês perdem 13 quilos. A minha irmã, em um mês, perdeu 14 quilos. E aí você fica pensando, mas para ela é fácil. Ela fez uma cirurgia bariátrica. Gente, não é só fazer cirurgia bariátrica. Porque você pode até diminuir o estômago. Só que você não diminui, você não opera daqui, você não opera da cabeça. Você operou, você arrancou uma parte do seu estômago, mas você não operou a cabeça. E só quem fez uma cirurgia bariátrica vai entender o que que é isso? Porque depois da minha cirurgia bariátrica, 10 anos atrás, eu tinha 24 anos, e eu vou até compartilhar fotos com vocês daquela época, por isso, volto a falar, me acompanhe nesse processo, porque vai ser bem interessante, porque eu vou falar que eu estava lá do fundo do poço e eu saí desse fundo do poço, né? Como que foi e o que que eu vou fazer agora? E a mesma coisa foi no trade, e vou trazer as comparações de cada um, o que que eu usei e como foi, né? Mas voltando ao assunto cirurgia bariátrica, quando eu fiz a minha cirurgia bariátrica, eu tinha
24, 25 anos, 25 anos eu tinha. Eu era novinha, eu era muito nova, tinha um filho, meu filho era pequeno, e eu estava obesa, com 112 quilos. Eu parecia uma velha de 60 anos. Não parecia uma pessoa que tinha aquela idade, uma jovem profissional que tinha aquela idade. E foi muito difícil realmente quando eu fiz isso no desespero. Anota bem essa palavra, desespero. E vai fazer muito sentido nos próximos dias com o que eu vou falar para você. E quando eu fiz, eu não fui aprovada para fazer a cirurgia bariátrica. Eu fiz meus exames, apesar de ser obesa, né? Eu tenho 1,60 m, então imagina 112 quilos, eu parecia uma bolinha, me desculpem. E assim, eu não vou romantizar a obesidade, então não quero que ninguém venha falar para mim, ai, que tal coisa. Não, gente, não vou romantizar. A obesidade é uma doença. E eu sou uma pessoa que tem propriedade para falar disso porque eu tenho essa doença. Então, assim, eu era enorme, gigante, entendeu? A autoestima lá embaixo. E eu tentava disfarçar essa autoestima, porque eu tinha uma certa condição econômica, eu conseguia, eu tentava disfarçar, eu tentava tampar esse buraco comprando joias. Vocês não iam me encontrar sem ter duas, três joias penduradas no pescoço, corrente, pulseira de ouro, era joias, bolsas caras, por quê? Porque a bolsa servia para tampar a barriga sempre, né? Então essa era a minha realidade tempos atrás, né? Até que eu resolvi assumir. Gente, roupa para comprar era a coisa mais difícil para mim. Eu ia para comprar roupa, eu saía chorando de lá. Entendeu? Então eu fiz essa cirurgia bariátrica. E só que daí surgiram outros problemas. Começou a cair cabelo, começou a cair sobrancelha, começaram a quebrar os dentes. É, Eu era anêmica, eu não fui autorizada por causa disso, mas o meu médico queria fazer e eu também queria fazer, eu estava no desespero. A psicóloga não me autorizou a fazer. Ela disse que eu precisava fazer um tratamento, mas aí o médico falou: não tem problema, depois você faz, né? É, esse médico não tá mais aqui entre nós, né? Ele faleceu. Mas eu tive um problema com ele, nós até não conversamos mais, chegamos a brigar feio, né? Porque no dia que eu fui para fazer cirurgia bariátrica, ele falou: Nossa, você vai emagrecer, vai ficar com tantos quilos, você nunca mais vai engordar. Você tem que cuidar para você nunca engordar, para você nunca não ficar magra demais e ficar anoréxica. A coisa que ele falou. E tudo que eu queria naquela época era ficar anoréxica. Na minha cabeça eu tava, nossa, se eu ficar anoréxica vai ser maravilhoso. Só que eu nunca perdi todos os quilos que eu precisava perder. Então, eu entrei em um conflito com aquele médico exatamente por isso, porque eu nunca perdi todos os quilos. E eu achava que a culpa era dele, eu culpava ele, eu xingava ele, eu brigava com ele, sendo que a culpada disso tudo sou eu. Eu me coloquei nessa situação. Eu estava no papel de vítima. Por quê? Porque a minha genética é de ser gorda, a minha genética me mostra que eu preciso ser gorda. Mas não é assim, gente. Não é. A gente não é. Pode até ser que a minha genética é. Não, isso já foi confirmado, que eu tenho uma genética de ser. Mas isso não significa que eu tenho que me manter assim. Não significa que eu vou ter que ficar assim. O que eu faço através disso é o que dá a diferença. E a mesma coisa o trade. E as pessoas, quando vêm ao trade, vêm com esse desespero de querer ter um resultado, de querer fazer um resultado rápido. E não é assim, gente. A gente é responsável por cada coisa que a gente faz na nossa vida. Pode até acontecer o contrário, mas o que que você faz a partir disso? Então, assim, eu não posso negar que sim, que eu tenho uma genética que talvez eu tenha mais facilidade que engordar que outras pessoas, né? Mas se eu parar para pensar, e o que que eu fiz? Entendeu? Eu fiquei simplesmente me conformei. E é o que acontece com a gente. Mesma coisa, ah, não, eu sou pobre, eu vou continuar sendo pobre. Ah, eu sou isso, eu vou continuar sendo isso. Eu sou feia, eu vou continuar sendo feia. Ah, eu sou bravo e eu vou continuar sendo bravo. É tipo aquela música, eu nasci assim, eu cresci assim. Gente, pelo amor de Deus, a gente veio aqui para evoluir e entender que a gente pode ter um problema, mas que a gente pode viver em cima, apesar disso, é melhor. Então, voltando ao tema da cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica não foi uma bênção na minha vida, entendeu? Lógico, eu consegui emagrecer, só comia, os meus valores de vitamina, de tudo ficaram lá embaixo. Entendeu? E eu não consigo repor, até hoje em dia eu vivo com essa guerra, eu não consigo repor, ou eu reponho, eu fico nesses picos de oscilando, indo e vindo. Então é bem difícil. E aí, outra coisa que aconteceu também, eu não conseguia comer muitas coisas. Aí eu comecei a beber. Sim, justamente essa época eu sou cristã, sou evangélica, eu cresci num berço cristão, e essa época eu estava separada da igreja, eu não estava indo na igreja, né? Então essa época eu comecei a beber.
E bebia feito louca, entendeu? Bebia feito louca, nem água eu conseguia beber, mas a cerveja baixava, que é uma maravilha, coisa que eu não, que eu não fazia, eu não tinha costume de fazer. Esse vício veio depois da bariátrica. Não podia comer doce, né? Porque eu fiz a bariátrica, aquela que é mais forte, aquela que, tipo, aquela. Eu fiz a bypass, que por laparoscopia, e, tipo, tinha 3 níveis de bariátrica, a minha foi aquela última lá. Por quê? Porque eu precisava emagrecer rápido, eu tava no desespero total. Eu não conseguia comer, eu vivia vomitando, não emagrecia. Quando eu comia, eu tinha problema de compulsão alimentar. Quando me dava compulsão alimentar, me dava dumping. Então foi bem difícil. Então, o que que eu quero falar para você hoje? O que que tem a ver com trade? Eu queria um resultado rápido, sendo que eu sabia que eu tinha uma condição que não era normal para mim. Emagrecer para mim não é fácil, entendeu? Eu sabia que eu tinha uma genética que não me ajudava e eu queria um resultado rápido. E no trade muitas vezes acontece isso, nós queremos um resultado rápido. A gente não consegue viver e aprender e entender o processo. A gente não consegue ver que tem o semear e o colher. A gente não consegue ver que a gente precisa dar o primeiro passo para que as coisas possam acontecer. A gente que quer ir de 1 para 10, né? Então eu estava num desespero. E hoje eu quero falar para você, trader, se você está num desespero por resultado, desacelera. Entenda que você precisa passar por um processo. E é esse processo que vai te trazer o resultado. Então, por isso, eu quero te convidar para você me acompanhar pelos próximos dias, porque todos os dias eu vou falar um pouco como foi o meu processo de trade, comparar com o meu processo de emagrecimento e tentar aplicar agora, para juntos construirmos uma mentalidade forte, uma mentalidade vencedora e uma mentalidade que vence, não importa o que estiver acontecendo, para que a gente esteja preparado para qualquer situação da vida. E aí, você vem comigo nessa jornada? Vão ser dias incríveis. Já te digo, se prepare, porque assim, vai ter dias que a gente vai mexer na dor mais profunda. Mas tudo isso vai ser necessário, porque às vezes a ferida, para cicatrizar, a gente precisa lavar, limpar, jogar remédio, arde, para depois ela cicatrizar, para depois ela ficar curada. E eu acho que no meio dessa trajetória, eu, você que vai me acompanhar, você também vai passar por isso. Você vai perceber que você tinha feridas que precisavam cicatrizar e que você estava passando band-aid no meio, em todo esse processo. Talvez você se identifique com a minha história. Então, por isso eu quero que você me acompanhe. Me acompanhe nessa aventura louca. Todos os dias nas outras redes eu vou passar algo, uma dica, contar uma história, vou fazer um vídeo contando e algo que a gente possa aplicar na prática, algo que vai trazer reflexão para nós. Então já me siga nas redes. Também vou deixar o link do meu curso, do meu curso não, desculpa, link do meu grupo de WhatsApp. Ele é um grupo gratuito, onde todas as manhãs eu passo reflexões sobre mentalidade para trade, que serve não só para o trade, mas para a vida. Então, eu espero que vocês me acompanhem, que vocês estejam no meu grupo e que vocês também evoluam comigo dentro desse processo. Um abraço e até amanhã.